Olá, boa noite, pessoal. Eu sou o Elder Pereira. Eu primeiramente agradeço a oportunidade de passar uma mensagem para vocês. Eu gostaria muito de estar presente, tá? Mas é que em casa eu estou sem internet, ok? Mas ainda assim a sister pediu para eu deixar gravada essa mensagem. Esse meu discurso ele está ligado ali ao discurso do Elder Adrian Ochoa, do 70, que se chama O Plano Está Funcionando. Tá, eu vou falar um pouco referente a quando eu recebi o meu chamado ali de missionário de serviço. Só para contextualizar um pouco, eu tenho 25 anos, o meu chamado ele veio direto ali do profeta como missionário de serviço. E eu comecei a missão em outubro, agora do ano passado. Então vai até outubro de 2024. Antes de eu iniciar o discurso, eu vou compartilhar a tela e eu vou soltar uma pequena parte aqui. A fé que Pedro tinha me faz lembrar de uma experiência que o elder José L. Alonso compartilhou comigo. Pouco depois do falecimento do elder Alonso, deixando uma família com filhos pequenos, o elder ouviu as crianças conversando. "O que vamos fazer?" perguntavam-se. A filha de 9 anos de idade respondeu: "O papai está bem. Ele está pregando o evangelho com Jesus Cristo." Tal como Pedro, a filhinha dele viu além de seus desafios e confiou em Jesus Cristo e em sua expiação. A fé no Salvador nos dá paz e força para seguir adiante. Se vocês relembrarem suas experiências, acredito que verão que exerceram fé muitas vezes na vida. Unir-se à igreja é um ato de fé. Falar com o Pai Celestial em oração é um ato de fé. Ler as Escrituras é um ato de fé. Ouvir as mensagens desta conferência é um ato de fé. Ao nos ensinar como edificar nossa fé, o presidente Russell M. Nelson disse: "Não minimizem a fé que vocês já têm." Outra lição que aprendi com Pedro é esta: em tempos de tribulação, voltem-se para Jesus imediatamente. Ao andar em direção ao Salvador, Pedro estava apavorado com o vento e começou a afundar. Mas quando teve consciência do que estava acontecendo, não tentou andar sobre a água sozinho ou nadar para o barco. Em vez disso, deixou sua fé em Cristo agir e ele se segurou com mais força e clamou: "Senhor, salva-me." E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o. Todos nós enfrentamos ventos furiosos que podem abalar nossa fé e nos fazer afundar. Quando isso acontecer, lembrem-se de que o plano de felicidade do Pai Celestial tem outro nome: o plano de redenção. O plano não foi feito para que nos movamos facilmente pela vida, nunca tropeçando ou afundando, sempre com um sorriso no rosto. O Pai Celestial sabia que nós precisaríamos ser redimidos. Foi por isso que ele preparou o plano de redenção. Foi por isso que ele enviou um Redentor. Quando temos dificuldades, por qualquer motivo, não significa que o plano não está funcionando. Aí é que precisamos ainda mais do plano. Nesses momentos, sigam o exemplo de Pedro. Voltem-se para o Salvador imediatamente. Busquem seu poder salvador e redentor. Cito as palavras do profeta Moleque no livro de Mórmon. And I quote, "Nothing is more liberating, Agora é o more tempo ennobling." e o dia de vossa salvação. E, portanto, se vos arrependerdes e não endurecerdes o coração, imediatamente terá para vós efeito o grande plano de redenção.
or can't even see the path from where you are now, I plead Quer to vocês you to estejam trilhando repent diligentemente o caminho do convênio, quer tenham se desviado ou saído dele, ou até mesmo nem consigam enxergá-lo de onde estão agora, rogo-lhes que se arrependam. Conheçam o poder fortalecedor do arrependimento diário, o poder de agir melhor e de ser melhor a cada dia. It means following him. It means living the way he teaches us Achegar-se a to Cristo live. significa mais do que simplesmente pensar nele, falar sobre ele ou mesmo amá-lo. Significa segui-lo. Significa viver da maneira que ele nos ensinou. E para nós significa se arrepender sem demora. Uma de minhas filhas trabalhava... Ok, somente até aqui. Recomendo que vocês vejam um ótimo discurso. Como eu disse, esse discurso ele me ajudou muito, principalmente quando eu recebi o meu chamado. Então, para retomar, antes ali de eu receber, né, o chamado da missão de serviço, as pessoas elas sempre me perguntavam para onde que eu queria ir. Eu sempre respondia que eu queria ir para onde Deus quisesse que eu fosse. Mas eu não esperava que ele quisesse que eu ficasse bem aqui onde eu estou. Né? Então, durante as primeiras semanas, ali, após eu receber o chamado para a missão de serviço, diversos pensamentos passaram pela minha cabeça. Será que é isso mesmo? Será que esse é o momento? E até mesmo, será que realmente é um plano do Pai Celestial? Em todas as vezes que eu sentia que esses pensamentos estavam tomando conta do meu tempo e que isso estava me decepcionando, que isso estava me deixando triste, eu orava pedindo forças para continuar e paciência para acalmar meu interior. E esse discurso ele me ajudou bastante. Um dos trechos aqui desse discurso, ele diz: Nosso Pai Celestial preparou um plano maravilhoso para a nossa felicidade eterna. Porém, quando a vida não se desenvolve da maneira que esperávamos, pode parecer que o plano não está funcionando. Eu quero compartilhar uma breve história sobre a minha infância. Quando era criança, ali eu tive câncer aos 2 anos. O tratamento ele durou pouco mais de 4 anos. E durante esse intervalo, eu lembro que enquanto minha mãe ela me levava semanalmente e por vezes diariamente para o Hospital do Câncer Infantil, meu pai ele passou um período desempregado. E foi mais ou menos ali um período de 2 anos. Ele não conseguia nem sequer uma entrevista. Eu lembro que, assim, por eu ser muito jovem, eu lembro de poucas coisas dessa época. Mas o que não saiu da minha memória é de sempre ir com a minha família para a igreja. E Deus sempre preparava aquilo que nós precisávamos. Então, seja na questão da própria alimentação, questão da moradia. E eu lembro até que, às vezes, quando eu ficava até tarde da noite fazendo a quimioterapia, para a gente não voltar para casa, o próprio hospital ele pagava um hotel para minha mãe ficar. Então, Deus ele sempre mostrou que estava presente na nossa família. No discurso, o Elder Ochoa ele usa como exemplo a fé de Pedro durante a tempestade. E cada um de nós temos nossas tempestades, sejam elas pequenas, como por exemplo um gatilho que possa nos prejudicar. Eu digo isso porque aqueles pensamentos que eu tinha, eu tenho certeza que se eu tivesse alimentado, no sentido de falar que eu não queria fazer a missão de serviço ou algo assim, isso poderia ter me afetado muito e eu poderia até mesmo ter perdido a fé no Evangelho. E nós temos gatilhos maiores também. Eles podem durar algumas horas, alguns dias ou até mesmo anos. Porém,
encontramos 3 dicas para evitar esses gatilhos ou esses obstáculos. O primeiro, agir com fé em Jesus Cristo. Então, em tudo que fizermos, devemos buscar orientação e ter fé que Cristo está conosco. No discurso, nós encontramos um exemplo pouco parecido com o que testemunhei, porque apesar do desemprego, meu pai ele sempre teve a fé que Cristo iria prover aquilo que nós precisávamos. E realmente isso acontecia. A segunda regra é, em tempos de tribulação, voltem-se para Jesus Cristo imediatamente. Esse exemplo segue uma continuação do anterior, porém eu gostaria de lembrá-los que a fé não é algo que se adquire da noite para o dia, assim como não é algo que nós perdemos da noite para o dia. Então, nós precisamos nos conhecer e estar sempre atentos a essas mudanças de fé e sempre buscar o Espírito Santo para seguir o exemplo de Jesus Cristo. E a terceira regra, humilhe-se perante o Senhor e Ele vai erguê-los para alcançarem coisas grandiosas. Então, assim que detectarmos um distanciamento, uma diminuição da nossa fé no Pai Celestial, não devemos medir esforços para pedir ajuda ao Senhor, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e Ele é a nossa direção ao Pai Celestial. Então, por mais que os pensamentos no início eles tentaram, né, ter um espaço no meu dia a dia, eu sempre tive em si esse conhecimento e entendi que a minha fé ela estava diminuindo. E foi nesse momento onde eu mais pedi ajuda para o Pai Celestial, onde eu orava, onde eu comecei a pesquisar artigos sobre a missão de serviço e realmente não entender o porquê estava acontecendo, não perguntar por que Deus eu estou passando por isso, mas eu orava pedindo para que Deus me desse a paciência para eu mesmo encontrar esse motivo. E eu consegui encontrar. Logo quando eu entrei na missão de serviço, nós iniciamos o projeto do Construindo Árvores, ou Tree Building. E esse projeto ele tem sido um grande sucesso. Eu vejo diversos testemunhos de pessoas que encontram informações de antepassados através dos cartões de imigração e testemunho de pessoas que recebem mensagem de outras pessoas ao redor do mundo para agradecer por aquela alimentação na árvore familiar. E cada dia que passa, eu vejo mais e mais o real exemplo de Jesus Cristo, o quanto é importante eu servir o meu próximo. E por fim, eu me coloco à disposição também para servi-los, nem que seja apenas ouvir ali aquilo que vocês têm para falar e juntamente com vocês pedir a direção do nosso Pai Celestial. Deixo meu testemunho de que o plano de sabedoria ele é real, e de que Cristo nos guia ao Pai Celestial. São essas coisas que eu deixo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Gente, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de trazer esse pequeno discurso. E é isso. Espero estar presente da próxima vez. Tchau, tchau.